Oi gente, tudo bem? Vocês estão no canal Ana Paula e Erika Ferreira. E gente, eu queria dizer para vocês, infelizmente esse é o último capítulo. Desculpa gente, essa foi a minha tentativa de choro. E eu não vou enrolar muito o vídeo, senão o vídeo vai ficar 15 minutos, gente, ok? É tipo 15 minutos mesmo. E hoje eu fiz essa mágica, eu só fiz essa mágica por causa que hoje é o último episódio, gente. Então, tipo, é o último, então a gente não deve se preocupar muito, já que é o último. Então é O Controle, que é o nome do capítulo é O Controle, é o capítulo. Qual é o capítulo? É o capítulo 17, isso. Então agora, essa história tem bastante ação, hein? Eu vou dar só um spoilerzinho, que vai aparecer o Guerreiro Supremo aí. E o Guerreiro Supremo só vai ficar 3 segundos aparecendo e já morreu. Muito engraçado. O Controle, capítulo 17. Dentro da alma dos gêmeos se encontravam George e George. Mais precisamente em Larry encontrava-se George e em Marina, George. Os dois ainda conseguiam se conectar por causa de seus poderes estarem na alma, não no corpo. Para Larry e Marina conseguirem os poderes dos gêmeos, precisavam derrotar as suas almas por dentro. Eles estavam presos no fundo da memória para enfrentarem o desafio final. Para enfrentarem o desafio final, deveriam passar pelas piores memórias de sua vida. Assim foram até a primeira memória, o nascimento. O nascimento dos gêmeos foi triste, pois sua mãe os abandonou por causa de trabalhos lá. Ela pegou uma doença que quase a levou à morte. Os gêmeos, vendo isso, ficaram tristes, até porque eles moravam em outro país e nunca foram os visitar. A segunda memória foi os 3 anos. Os 3 anos foram tristes, porque na escola eles eram muito grandes para uma criança de tamanho normal. As médicas da escola tentaram descobrir o porquê deles serem tão grandes, justamente para eles não terem problemas no futuro, achando uma cura ou alguma coisa. Não tiveram sucesso. No fim do seu primeiro dia de aula, nessa é muito engraçada, bateram a cabeça e formou-se uma cicatriz, parecendo uma varinha mágica. Os amigos, devido à cicatriz, começaram a fazer bullying com eles. Gente, tipo, qualquer pessoa arruma bullying. E eu queria falar a vocês, como esse foi o último capítulo, deu muito trabalho para eu fazer esses capítulos. Todos esses, do 1 até o 17, deram muito, mas muito trabalho, gente. Esse porque é o melhor capítulo, é muito grande, gente. E, gente, olha aqui a aguinha, água fresca, aguinha fresca. Então, vamos continuar a história dos gêmeos. Eu me distraí porque eu tava bebendo água, gente. Eu tô só recapitulando, só pra quem não ouviu. Deixa eu fazer aqui, ó. Os gêmeos perceberam que eram especiais por ter a cicatriz de varinha, mas ao mesmo tempo ficaram tristes por sofrerem bullying aos 3 anos. E aos 3 anos, praticamente nem se existia bullying com os 3 anos. Ninguém pratica bullying aos 3 anos, né? Mas ainda bem que é uma história, não vida real. Com 4 anos... esqueci de falar. A terceira memória foi a viagem. A viagem. Espera um pouquinho, que eu tô aqui fazendo um trocinho aqui, pronto, tá? Foi a viagem. Com 4 anos, foram numa viagem rumo à França, mais precisamente a cidade de Lourdes.
Quem já foi em Lourdes? Eu sei que ninguém conhece Lourdes direito, mesmo ficando na França, é mais conhecido Paris. Eu não falei Paris porque tipo é muito conhecida, tenho que falar esses países desconhecidos para eles serem conhecidos e os outros países conhecidos serem não conhecidos, aí fica conhecido, entenderam? Com mais ou menos 12 a 13 horas, 12 a 13 horas de voo. Na chegada, acabaram caindo na esteira de bagagens. Quando os pais adotivos notaram a falta deles, foram atrás deles para pegá-los de volta. Olharam no banheiro, embaixo das cadeiras, em quase todo lugar e não acharam. Finalmente encontraram as crianças na esteira. Eles estavam chorando de frio e fome, assim fazendo os pais se preocuparem muito. No bagageiro, gente, no bagageiro não, na esteira de bagageiro. Foi engraçado essa, mas também muito preocupante. Os gêmeos acharam preocupante a situação, fazendo assim irem para a próxima e última memória. A última memória, o fogo na casa. Em uma noite fria, um carro bateu na casa deles, o que fez pegar fogo. Assim que todos saíram da casa, os bombeiros foram acionados imediatamente. O que sobrou da casa foi apenas a varanda desmoronada feita de pedra. Os gêmeos, ao verem o fogo, chocaram como se estivessem queimando por dentro. Então, gente, a fraqueza deles é o fogo, gente. Eu não falei isso no primeiro capítulo, eu falei isso no último, pra poder, todo mundo conhecer. Não acharam um momento triste, mas poderiam ter a fraqueza de fogo e seu crepitar. Definição de crepitar. Crepitar é sabe o fogo, ele não faz aquele barulho? Aquele barulho se chama crepitar. Então, continuando. Ao chegarem ao final, George encontrou Larry e Marina. George encontrou Larry e Marina encontrou George. No momento em que chegaram ao desafio final, a equipe que os professores chamaram chegou. Os profissionais injetaram um líquido chamado Sekium, recém-descoberto, em que toda a maldade saía do corpo, ou se não apenas a enfraquecia. Larry e Marina ficaram meio zonzos por causa do Sekium. Na visão de Larry e Marina, estava tudo girando, o que dava vantagem aos gêmeos. Todos estavam sem varinha mágica. George começou criando uma barreira em volta de Marina e jogou uma onda elétrica no chão. Deixa eu só aqui. Foi o Jorge. E agora o George iniciou jogando gelo. Errou, mas conseguiu criar uma barreira de gelo em frente a Larry, fazendo com que uma rocha caísse sobre o gelo, o quebrando em pedaços, fazendo Larry se cortar. Sinistro, hein? Aqui é o gelo, vou fazer o gelo. Aí aqui, ó. Aí, e o Larry tá aqui atrás. Ótima explicação. Marina, apesar dos pés queimados, ainda tinha uma varinha portátil escondida no bolso, e assim lançou um feitiço de fogo, fazendo com que George desviasse do ataque com muito medo. George, através de seus ataques, teve êxito em machucar bastante Larry. Sem esperar que, mesmo assim ferido, Larry ainda tinha uma carta na manga. Há muito tempo atrás, ele aprendeu a lançar feitiços pelos olhos, não sei como é que fala. Assim, combinando os ataques de fogo e eletricidade, um ataque de cada um. George também conseguiu desviar dos ataques, embora com muito medo. Depois da descoberta que a fraqueza dos gêmeos era o fogo, seus inimigos só queriam usar este feitiço. Marina e Larry ainda tinham um plano secreto para pôr em prática. A fusão, que era obtida quando os dois ficavam em pé, de mãos dadas e girando juntos.
cada vez mais rápido. Ao parar, já deveriam ser um só, tanto o corpo como o espírito. E, gente, tipo, como não dá pra fazer os dois, já que eles estão em lugares diferentes, eles têm que dar a mão, vamos dizer assim, olha. Não assim de cima, só pra mostrar na câmera. É que tem que fazer assim, pra poder, tipo, sem encostar em nada. Só tentando encostar. Surgiu assim o Guerreiro Supremo. Fusão de Léo e Marina. Os gêmeos ficaram chocados com tudo isso e ao mesmo tempo contentes, pois após a fusão poderiam lutar juntos. O Guerreiro Supremo deu início à batalha ao tocar a varinha no chão e criar um rastro de fogo que se espalhou em direção aos gêmeos. Já fracos, só um golpe, gente. Um golpe aqui, ó. Um golpe só e já tá quase morto. Então agora continuando. Já fracos tiveram uma ideia ao lembrar de uma aula com Caio e Emma, onde disseram: todo livro ou diário de um bruxo tem poderes mágicos. Abriram o diário de Marina, onde existia o poder de selar o mal, e o apontaram para o Guerreiro Supremo. E este foi sugado para dentro do livro. De repente, tudo começou a tremer. Dum, 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 e eles desmaiaram novamente. E eles desmaiaram novamente. Quando acordaram, tinha voltado assim. Todos comemoraram mais uma vitória. Uma vitória. Gente, vocês sabem o que é uma vitória? Vitória é uma vitória. No fim do ano, o diretor Timmy Tim falou para todos: George e Jorge, escutem bem o que digo. Vocês terminaram o que começaram, porém nunca irão chegar verdadeiramente ao fim. Isso daí é uma coisa que deve ser levada ao dia a dia. Tipo uma pessoa falar, tipo Harry Potter que falam, precisa de bastante força para enfrentar os inimigos, mas mais ainda para enfrentar os amigos. Então, gente, eu já estou acabando o vídeo. Então, gente, tchauzinho, tchau. Nossa, ai. Ok, como eu dei uma errada agora, eu dei uma errada, não vou cortar essa parte do vídeo. Mas eu vou parar pra falar aqui. O meu pai aqui tá conversando com a minha mãe que tá lavando louça. Então, gente, se vocês ouvirem uma trilha sonora, que eu não vou botar nesse vídeo, uma trilha sonora ali, é por causa do meu pai que estão conversando ali e minha mãe lavando louça. Então agora sim, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque já tem 13 minutos. Então, tchau!